que, como o Eduardo falou, versa sobre geopolítica, tem um ensaio sobre o mito do anel de Giges, Pode ser. Giges, né? Que é estudo platônico, né? Então, é bem diversificado, né? Um livro que tem essa característica. O professor Idris vai falar sobre o ensaio dele, que é da tautopolítica hiperpolítica, fazer mais e fazer melhor. Eu escrevi sobre o movimento armorial. Escrevi sobre o movimento armorial. Então, enfim, depois eu posso comentar porque esse nome, né? A Rainha do Meio-Dia, certo? Eu posso passar a palavra para o professor Idris. Muita gente veio para ouvir o professor, né? Aqui o Paulo, ex-aluno dele, o Amaro. Então, passar a palavra para o professor Idris. Obrigado a vocês que estão aqui. Eu não tenho muita coisa para falar, só para dizer que esse livro resultou de um convite que foi me feito por um amigo, eu considero como um amigo, uma pessoa que eu conheci pela internet, eu não conheço pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele, chama-se Alex Sugarmoto, que junto com o Uriel Araújo estão à frente de um movimento chamado Sol da Pátria, sobre o qual vocês podem conhecer mais na internet. Então, exatamente o que é esse movimento Sol da Pátria? Nós vivemos num país onde o maniqueísmo político, ou seja, você é bolsonarista ou lulista? Basicamente é assim, não dizem nem assim, diz você é Bolsonaro ou é Lula, eu digo eu sou Idris. Aqui é Everton, meu amigo. Então, é uma tentativa de romper com essas dicotomias, essas polaridades rasas, que inclusive na maioria das vezes são tacanhas e são idiotas, no sentido grego da palavra, porque não tem profundidade nenhuma. São discussões que acham que a política se resume a eleições ou ideologia de partido. E nós sabemos, desde a época do general Golbery do Couto Silva, que era a eminência parda da época da ditadura militar, que muitas vezes a direita e a esquerda se aproximam muito em algumas coisas e distam muito do centro. E aqui no Brasil nós vivemos um momento onde a palavra centrão aterroriza geral, porque é um pessoal que trouxe para si todo o poder de decidir o futuro do país, independentemente da vontade do povo. E eu acho que poucas pessoas questionariam o fato de que é muito difícil você realmente ver lastro ideológico, no sentido clássico da coisa, em fulano de tal dos Anzóis, porque ele está no partido A, B ou C. O que existe é o fisiologismo barato, a troca de partido, o clientelismo, o interesse escuso, a vontade de se dar bem, e isso é ceboseira política. E além disso, como eu já falei, isso é uma politicagem rasteira, pouco profunda, que não discute questões essenciais. Esse é um dos problemas do país. As pessoas ficam perdendo tempo com questiúnculas, ou seja, questões minúsculas e insignificantes, e deixam de discutir questões relevantes, entre as quais, e não com pouca importância, encontra-se a questão da cultura nacional. Eu acredito, como acreditava Djalma Maranhão, que um povo que não valoriza a sua cultura, e para valorizar tem que conhecer, está condenado a reproduzir valores alheios e ser encabrestado, manietado por forças mais poderosas do que as que nós controlamos. Então, esse livro resultou para mim, pelo menos, de um convite que me foi feito pelo pessoal da equipe editorial de escrever a apresentação do livro, e eu disse, não, eu prefiro escrever um capítulo, e esse capítulo eu chamei da tautopolítica, aquela política que olha sobre si mesma, olha o próprio umbigo, a hiperpolítica. E o que é hiperpolítica? É você perceber que tudo é política. Tudo envolve a nossa situação de homens situados numa questão pública, desde a época de Aristóteles, pelo menos. E que, diante do mundo com questões extremamente importantes,
nós não podemos ou não devemos ser ingênuos. A gente tem que valorizar o que é nosso, tem que conhecer o que é nosso, defender os interesses nacionais, conhecer as jogatinas escusas que acontecem por debaixo da mesa e valorizar o que é bom. E para valorizar, volto a dizer, a gente tem que conhecer. Então, eu escrevi um texto que pode parecer talvez um pouco confuso, porque eu cito referências de direita, de esquerda e de zigue-zague, porque eu acho que vale a pena valorizar em Marx o que ele tem de interessante, inclusive como herdeiro do epicurismo, que é uma filosofia clássica, Joseph Goebbels, naquilo que também tem de interessante, como um analista da comunicação das massas, um antropólogo político da época, né, não exaltando as atrocidades que por acaso ele tenha orientado, mas como um pensador original. Então, vale a pena a gente ter em mente aqueles ensinamentos de Oswald de Andrade, quando propôs o movimento antropofágico. A gente tem que comer aquilo que é bom e transformar em aquilo que é nosso. Lá vem a nossa comida saltando e comeram o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. E é por isso mesmo que nós temos esse livro de ensaios sobre cultura brasileira e outros temas. Esse e outros temas é porque Everton aqui trata de inúmeros outros temas. É um cidadão que gosta de escrever sobre os desvãos da história, e o porquê que a história não foi melhor, e o que deveria ter acontecido e por que não foi, e por que aquela dama foi seduzida e se deixou seduzir, e aquele cavaleiro garboso que montou naquele cavalo, para onde ele foi depois que ele sumiu no horizonte. E por isso eu passo a palavra para o nosso companheiro armorial, Everton. Armorial. Sou entusiasta, né? Mas enfim, você quer depois que falar? Não, falar, vamos tomar vinho que é melhor. Né? Alguém quer que eu fale alguma coisa? Eu acho que não tem. Eu posso esclarecer alguns pontos, né, que podem ter ficado obscuros, né? Mas, por exemplo, o índice aqui está com um problema. Tá? Sim, tem aqui o Alexandre Sogamoso, que ele cita, ele aborda ele é um estudioso, inclusive no âmbito acadêmico, dos intérpretes do Brasil, né? E ele tem defendido muito o legado de Gilberto Freire, que tem sido vilipendiado por setores tanto à esquerda como à direita. Eu vejo pessoas que têm pontificado sobre Gilberto Freire e que não leram. Parece que se tornaram especialistas em falar sobre Gilberto Freire na Globo News, especialistas no que Gilberto Freire não escreveu, como o suposto racismo de Gilberto Freire, democracia racial. Ele não dizia que na década de 30 no Brasil havia democracia racial. Ele dizia que a democracia racial é uma meta a ser perseguida no Brasil. Afinal, isso é um fato, né? É um fato. Há aqui 3 matrizes civilizacionais, se não mais, né? Não é, professor? E o que é que se faz aqui? Vamos balcanizar o Brasil? Vamos dividir o Brasil em raças? Vamos pensar o Brasil como os norte-americanos pensam, os Estados Unidos? Não. Então, o Gilberto Freire dizia, vamos perseguir a meta da democracia racial. Então há pessoas que têm interesse hoje em depreciar a obra de Gilberto Freire, até mesmo Ariano Suassuna. Também Ariano Suassuna tem sido alvo desses setores. Não vou citar nomes, não é o caso, mas o movimento armorial tem sido taxado de movimento reacionário. Cascudo também. Cascudo. Muito bem observado, cascudo mesmo, né? Agora o pessoal, não sei se tem aqui, mas tem, vai ficar à vontade. Tem um pessoal que se identifica como antifa, inclusive eu sou bem avesso ao fascismo, que tem pichado estátuas, monumentos dedicados a Cascudo, né? E você pega um livro como Meleagro, Cascudo praticamente faz uma denúncia de como as autoridades policiais da época tratavam terreiros de Catimbó e Jurema. Então o livro sai em defesa
né, claro, dessas figuras, mas aqui, o objetivo não é também. O objetivo não é apenas a defesa dessas figuras, é falar, olha, vamos discutir Brasil, né? E uma das coisas importantes desse livro, o fato dele ter sido pensado originalmente no estado de Minas Gerais, é que Minas Gerais, de certa maneira, é uma capital diferente do Brasil, no sentido de que nunca foi uma capital política importante, fora a época da Inconfidência Mineira. Não tem influência litorânea, né? Exatamente, está além do litoral, mas é um lugar que, de certa maneira, tem equilibrado um pouco essa divisão que está se aprofundando no Brasil entre o norte, nordeste e centro-oeste e o sul e sudeste do Brasil. Quem se der ao trabalho de escutar o pronunciamento do governador de Minas, Romeu Zema, essa semana, quando ele falou do agronegócio, ele falou explicitamente em defender os interesses do sul e do sudeste do Brasil. E muita gente já nos trata aqui, isso já faz algum tempo, inclusive a vereadora Eleika, na época, falou que nós somos Cuba do Sul, aqui nós nordestinos, né? Sendo que o Brasil começou aqui. O primeiro marco português foi colocado aqui no nosso litoral. A primeira leva de pau-brasil foi derrubada aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, o Brasil começou aqui, a colonização começou aqui. Especificamente aqui, no Rio Grande do Norte. E se vocês forem recapitular um pouco o estudo do Brasil, da época das capitanias hereditárias, vocês vão se lembrar que o pessoal dizia que só houve 2 capitanias que deram certo. Foi Pernambuco e São Vicente. Isso é uma verdade meio relativa. Na verdade, quando se fala em capitania de Pernambuco, fala-se em tudo aquilo que girava em torno da realidade desse pedaço do Brasil aqui. E hoje em dia se sabe, inclusive, que aquele famoso mapa das capitanias hereditárias, que a maior parte das pessoas ainda vê nos livros, que todas as capitanias hereditárias estão assim em linhas horizontais, é um mapa errado. Foi resultado de um erro de um mapa que foi reproduzido. E, na verdade, as capitanias, quando chegavam da capitania da Paraíba para cima, inclusive a nossa capitania do Rio Grande do Norte, todas as capitanias estavam dispostas na ordem vertical. Então, a maior capitania do Brasil na época era a capitania do Rio Grande. Nós, Rio Grande do Norte, nós fomos a maior capitania do Brasil. Isso não quer dizer muita coisa, porque isso é passado, né? Meu pai costuma dizer que Natal a cidade já teve. Mas isso tem alguma importância para mostrar que aqui se gerou alguma coisa, se fez alguma coisa, e não é pouca coisa. Nós temos muita cultura, uma cultura muito rica, nós temos música de qualidade, temos literatura de qualidade, e isso está sendo desvalorizado, subvalorizado do ponto de vista político. Nós estamos sendo escanteados pela história, tratados mal. Na maioria das vezes eu, inclusive, faço questão de esconder o jogo para poder, na hora H, quando o cidadão vem com racismo ou coisa do gênero, eu dou o troco oportunamente e mostro a mediocridade da maioria dessas pessoas. Mas para que nós tenhamos argumentos, a gente precisa conhecer, precisa ler, precisa estudar. E existe uma coisa muito importante chamada autocrítica. Um cidadão como Luiz da Câmara Cascudo, por exemplo, que foi integralista, na época que ele foi integralista, o integralismo era um movimento válido de defesa da nação, inclusive patriótico, né? E ele, como Gustavo Barroso, que era o número 2 do movimento integralista, arrependeu-se depois do que aconteceu, somou forças ao governo de Vargas, que na época era uma ditadura, mas que também consertou parte do que fez na época. Foi um governo nacionalista, temos que reconhecer isso hoje em dia, em termos de trabalhismo, de socialismo, de sindicalismo e tudo mais. Dito de outra maneira, a história avança e nós temos que aprender com os erros do passado, com a história, mas quem não conhece está condenado a repetir os mesmos erros, está condenado à mesma mediocridade que já aconteceu e a qual nós somos condenados exatamente por ignorância. Então nós não temos o direito, em nome das gerações futuras, de sermos ignorantes. É uma responsabilidade nossa de resgatar alguma coisa deste país. Infelizmente, a maior parte das pessoas tem preguiça, e isso é um problema sério. Tem pressa, e isso é um problema sério. Não tem memória, e isso é um problema sério.
E, de certa maneira, esse livro é um conjunto de cutucadas, cutucões, furadas, para dizer, e você, meu irmão, o que é que você está fazendo? E a sua parte? O que você já fez até agora? O que você está pensando em fazer? O que é que você vai construir em nome dessa utopia maior chamada Brasil? Porque, de verdade, isso aqui é uma utopia. Everton estava falando aí, nós somos o resultado de 3 lastros, ou 4, ou mais, de repente, eu costumo dizer isso. O que nós fazemos para honrar os nossos ancestrais lusitanos, ou ibéricos, pelo menos? Muito pouco. O que nós fazemos para honrar 800 anos de ocupação árabe da Península Ibérica? Muito pouco. O que nós fazemos para honrar os índios que estavam aqui antes de nós e que lastrearam a construção do Brasil, a alimentação que a gente tem até hoje, o solo onde a gente vive? Muito pouco. Os negros foram trazidos da África para ajudar na construção do país, nos engenhos, nas casas de farinha, trabalhando no campo. O que nós conhecemos sobre esse povo? Então, só há uma alternativa. Nós não somos ibéricos, nós não somos negros, nós não somos índios, não somos latino-americanos, porque a gente também não conhece Peru, Argentina, Chile, Uruguai. Nós somos extraterrestres. Essa é a única solução possível. Então vamos conhecer bem sobre a nossa civilização extraterrestre, a nossa cultura estranha, de caras como Everton, de caras como Ariano Suassuna, de caras como Edris Fernandes, de repente, que tem alguma coisa a dizer, talvez, para que as pessoas achem que vale a pena ainda, de alguma maneira, morar neste país. Porque senão vai todo mundo embora. Senão todo mundo vai achar que vale muito mais ir morar no Canadá, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. E isso aqui vai ficar dizendo, não, no dia que melhorar, eu volto. E a responsabilidade de cada um de nós em relação à nossa história? Onde é que fica isso? E a responsabilidade aos nossos irmãos, aos nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos amigos, essas pessoas que estão aqui, que são pessoas de bem, a maioria, né? Qual é a nossa responsabilidade histórica, cultural, política, ideológica em relação a isso que nós estamos vivendo neste país, né? Que é um país de arrumadinhos, de mentiras, de hipocrisia, de negociatas escusas, safadezas, né? Então, algumas pessoas não se conformam com isso, não estão satisfeitas nem com o modelo da direita que está aí, nem o modelo da, entre aspas, esquerda que está aí também, que a gente entende, eu pelo menos entendo, que isso aí é balela. A maioria dessas pessoas aí que dizem falar em nome de direita, esquerda, etc., falam em nome do próprio umbigo, do próprio grupo político, dos seus amiguinhos, né, dos seus grupelhos, e isso aí é politicalha, isso aí não é política de gente grande, né? Então, o texto que eu escrevi diz respeito a isso, e em relação à cultura, é uma conclamação a que nós possamos um dia ter orgulho de sermos cidadãos potiguares, nordestinos e brasileiros diante do mundo, o que é alguma coisa meio difícil hoje em dia, diante aí da mídia pesada controlada pelo sul do país, né? O professor acabou de falar sobre essa esquerda e direita, né? E tem uma coisa que converge esses dois grupos. Pelo menos a esquerda hegemônica, né? Que parece que é o ódio pelo país, né? Eu vejo o ódio pelo país. Porque boa parte desse movimento contra figuras como Cascudo parte pessoas da esquerda, né? A direita também tem. A direita também odeia um Darcy Ribeiro, né? Um Leonel Brizola, um Paulo Freire. Que Paulo Freire, inclusive, tem muita bobagem sobre Paulo Freire, né? Paulo Freire não era marxista. Marx era só uma das fontes dele, né? Uma das fontes talvez a principal fonte do pensamento de Paulo Freire tinha sido a doutrina católica, social católica mesmo. Talvez, eu estou aqui sendo, né? Mas ele tinha influência da fenomenologia, não é isso? Tinha influência da fenomenologia. Anísio Teixeira, que veio antes, que também é um grande negligenciado pelo Brasil. Responsável por talvez a maior revolução educacional que nosso país passou, né? José Martí, pensador que inspirou inclusive a Revolução Cubana, que veio antes de todo mundo, né? Esse pessoal. O problema é que a história se repete, inclusive como farsa. As pessoas não conhecem a história, sentem às vezes até a aversão de citar
as outras pessoas, mas eu volto a dizer aquilo, quando lhes cobrarem alguma coisa, você é bolsonarista, não, eu sou eu. Nesse momento é você como Nietzsche, você dizer eu sou um furacão, ou dizer como um pensador espanhol, dizer eu me contradigo, trago dentro de mim multidões, qual o problema? Ou então dizer como o Mahatma Gandhi uma vez disse, num encontro com Lord Mountbatten, sobre a independência da Índia. Chegaram para ele e disseram, mas Mahatma, semana passada o senhor disse uma coisa diferente. Disse, durante uma semana o mundo dá muitas voltas. Nós temos que ter consciência crítica e capacidade de assumir os nossos erros e dizer, nós podemos ter pensamento original, vamos canibalizar tudo que tem aí, vamos fazer algo interessante, nosso, que é próprio, e sem vergonha de ser feliz, e sem necessidade de estar copiando nenhum cidadão por aí, de estar imitando de forma rasteira, né? E procurando aprofundar o conhecimento através do debate, do respeito, da valorização da nossa história e, acima de tudo, da pluralidade, que é uma coisa extremamente importante, porque se eu não conheço o pensamento do outro, como é que eu vou ter condições de incorporar aquilo que ele tem de melhor? E eu acho muito difícil algo ser 100% ruim, que não tem algo que possa ser aproveitado e transformado. E como é que eu vou convencê-lo de forma adequada se eu não conheço as fontes do pensamento dele, a essência da maneira do outro pensar? Então meu pai me dizia muito, se você quer convencer alguém de alguma coisa, conheça como essa pessoa pensa, conheça quem essa pessoa leu, conheça quais são as referências dessa pessoa e vá além disso, porque senão você não vai ter nunca condições de convencer ninguém de nada, porque você vai estar falando uma coisa, a pessoa vai estar entendendo outra, cada um no seu mundinho, e nunca vai haver construção de uma realidade plural nesse país. E é o que existe na maioria das vezes, inclusive hoje em dia, pela facilidade que as pessoas se isolam em grupos midiáticos que só trocam ideias com pessoas que pensam exatamente a mesma coisa. Não vão aprender nunca algo que é diferente daquilo que já conhecem. Não vão se interessar nunca de saber por que é, por exemplo, que os russos se acham no direito de estar fazendo guerra contra a Ucrânia. Apesar de que, entre aspas, o mundo inteiro acha que a Ucrânia está certa. Será que está? É bom entender os dois lados, de preferência, seria o ideal. Viajar, conhecer pessoas dos dois lados e formar sua própria opinião. E ter o direito de dizer, não concordo com você em relação a isso. E explicar o porquê. Fazer como Voltaire dizia, não concordo em absoluto com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de pensar diferente de mim. Agora, também pense o contrário de mim, respeite a minha vontade de pensar, o meu direito de ser diferente de você. É uma coisa que a gente está vendo que hoje em dia não existe mais, está desaparecendo, que existe uma cultura de ódio. Um ódio, inclusive, injustificado, porque é um ódio sem fundamentação. Quando você começa a argumentar, não chega a 10 minutos de conversa, porque as pessoas não têm lastro para questionar o diferente. Por falta de cultura, por falta de pluralidade na formação literária, cinematográfica, poética, o que seja, de cada um. Então, o Romance da Pedra do Reino, né, e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, né, de Ariano Suassuna, acho que talvez um livro que, se eu fosse presidente do país, eu escolheria 3 livros para seria não impor também, né? Mas seria distribuído. Está lançando a candidatura hoje aqui? Não. Assim, tá claro isso. Não para impor, né, para ser adotado pelo, mas assim, todo brasileiro, o negócio tá. É Douglas que tá. Disse que aguardasse por ele, você diga aqui, meu amigo. O bicho, o presidente é ele, na verdade, né? Fala, Douglas, estamos te aguardando aqui, meu irmão. Já começou o bate-papo. Estamos no sebo, pô, no sebo urubu, né? Então você vem pra parte de trás, por isso. Fala aí com o Eduardo. Você tá gravando a conversa. Rapaz, fala com o Eduardo, bicho, que ele vai te indicar o lugar. Procure. Procure, estamos nos fundos do sebo, como se fosse o quintal da casa. Imagina que era uma casa, era um casarão. Aí você vem em direção ao quintal.
Ele tá perdido dentro do próprio ser. Ele tá aqui É dentro. uma vergonha o cidadão dele. É. Quem não se comunica se trunca, né? Aí realmente, esse livro era para ser distribuído assim, pela população. Não é para ser adotado em escola. Esse, o Grande Sertão, né? Veredas, sertões, talvez, teria mais algum. Aquele livro que todo brasileiro poderia pegar de graça, assim, melhor. Como a Espanha fez com o quarto centenário do Don Quixote, né? Entendeu? Um projeto nesse sentido. Sertões. Que livro o senhor sugeriria para... Mas é muito difícil. Mas concorda com esses três? Esses três com certeza, com certeza estaria, né? E aí o quaderno é interessante, porque o quaderno ele é fruto disso, dessa abertura para a diversidade, porque ele foi formado intelectualmente por um intelectual, fala Douglas, por um intelectual integralista, né? E por um intelectual comunista. Então o quaderno ele tenta encontrar a síntese entre aquele pensamento daqueles dois ali. Então, peraí, eu admiro Prestes e admiro Plínio Salgado ao mesmo tempo, né? O quaderno ele está ali e aí ele chega com não, eu sou um só. Quando ele é naquele inquérito, né? Quando ele é interrogado, o juiz pergunta se é extremista de esquerda ou extremista das esquerdas ou das direitas. Eu sou monarquista da esquerda. Então ele fala isso para deixar, né? E o próprio Arantes Suassuna se situava assim, né? Ele se dizia socialista. Mas já que Olavo, não, o nosso colega Douglas, é o representando o olavismo Rastafari, talvez. Gostei dá um bom livro, inclusive. Eu posso dizer de Douglas o seguinte, que a roupa preta já é um hábito antigo, né? A barba de vez em quando vai, agora o cabelo é hesitante, às vezes está muito disciplinado, às vezes está muito rebelde. Hoje está como? Hoje está livre, o cabelo livre, né? Mas não Espero que corta o o cabelo. pensamento esteja livre também, né? A gente atrasou o quê? Uma meia hora só esperando. O que é Uma importante. hora. Foi. Desculpa, eu tava lá na frente perdido, pensando que a casa terminava só ali naquela parte. Eu não sabia que tinha a parte maçônica que entrava aqui, não. Tem É a parte iniciática, né? Inclusive, tem um negócio iniciático nesta casa, concorda, Você Edrico? passa por uma Ó, aqui já deixou de virar, virou um bate-papo entre amigos agora. Agora é só viagem Não sabia que você não sabia que tinha essa parte de Eu não trás, sabia. nem te iniciamos. Nem exato, eu acabei até de ser pulou uma iniciado, fase foi, ainda. foi, já pulei, já transcendendo, já. Eu demorei 2 Direto, anos, viu, direto. pra aparecer aqui. Não, é a primeira vez que eu tô aqui, eu não sabia não, tô meio escandalizado aí, né? E aí tem uma figura, eu não vou citar nomes, é uma figura que se propõe a desconstruir o Nordeste, a ideia de Nordeste que foi criada, né? Durval. Vou falar. Aí ele falou um dia desse, Do Vamos. um dia desse ele falou que né, ele não poupa ninguém, né? Aí foi para Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, em plena década de 70, disse que as forças mais ligadas ao povo são que a igreja, o exército e esqueci outra instituição. Aí o Duval, né? Pra avacalhar com o Suassuna, ele fala isso em plena década de 70, isso não é. Ele questiona, vocês não acham isso perigoso? Ele vai para aquelas perguntas retóricas, né? Então assim, isso é muito complicado, né? Muito complicado, porque vamos fazer o quê? Da tábula rasa, né? Porque o professor Edris falou do integralismo de Cascudo. Mas Dom Helder foi integralista. Também. Abdias do Nascimento, negro, que sumidade para o movimento negro de esquerda, ele foi integralista. Quem mais? O João Cândido. Glauber ele foi do remanescente, né? Não era um integralismo, porque Glauber é o quê? Glauber ele não, Já é posterior. já é posterior, mas é um movimento, de qualquer maneira, é um movimento que, Influenciado, né? e que reivindicava a herança do integralista. Né? Muito bem lembrado. Era um movimento católico, né? Substrato católico, né? Então vamos lá. E aí esses setores que eu chamo de esquerda, o pessoal chama de esquerda liberal, esquerda pós-moderna, eles selecionam quem eles vão também cancelar, né? Então, peraí, Abdias do Nascimento, vamos. Ele foi integralista, mas vamos ignorar isso. Vamos ignorar o Glauber também, né? Que elogiava a ditadura, né? Elogiava. E não foi pontual, não.
Eu tenho o DVD do Terra em Transe, o duplo, que tem um que é, o segundo disco é só. Tem aquele documentário em que ele filma a posse de Sarney, que é 1966, se me falha a memória, não é isso? Simplesmente isso. Isso, aí tem uma entrevista que ele tá lá em Cuba. Ele entrevista pra rádio, Grama, né, que se fala, né? Não é, Grama. Aí ele fala num portunhol bem engraçado, o Glauber sempre figura, né? Ele elogia Costa e Silva. Costa e Silva é nacionalista, recebeu os estudantes. Glauber Rocha era isso aí. Então assim, é complicado o negócio. Então assim, não vamos conversar com mais ninguém, né? Vamos fazer tábula rasa da história. Parece que agora um amigo meu mandou um artigo da BBC que estão querendo achincalhar a obra de Gauguin, porque Gauguin morou no Tahiti. E parece que ele se envolveu pegava as menininhas num contexto cultural e que isso era inclusive normal. Agora complicou para Gauguin, né? O pensamento tido como crítico aí não poupa ninguém mais, né? Então assim, eu estou aqui trazendo algumas questões que inclusive este movimento, que não é um movimento partidário, Frente Sol da Pátria, aí questionaram o nome, pretencioso, não, pô, Frente Sol da Pátria, não somos nós, o Sol da Pátria não somos nós não, eu, o Edrize, que não é membro do movimento, enfim, mas é simpatizante e tem amizade com o mesmo movimento. Nós não somos, pelo amor de Deus, nós não somos Sol da Pátria não somos nós. Sol da Pátria são essas ideias que foram muito mal resumidas aqui. Sol da Pátria é o pensamento dos intérpretes do Brasil, é o Brasil profundo, é o Brasil da feira do Alecrim agora. Sol da Pátria é aquilo ali, a feira do Alecrim que acontece um dia como hoje. Ali a feira do Carrasco, isso é Frente Sol da Pátria. É o São João que está sendo iniciado agora. Campina Grande, Mossoró, Açu, né? Açu que tem um grande. Isso é só não somos nós não é esse punhado não é esse punhado de amigos, dos quais conheci pela internet, como foi dito no início, não tem nada a ver com isso. O movimento, inclusive, remonta também aqueles movimentos de libertação nacional da América Latina, tem vários aqui, Peru, Equador, tem uma miríade de movimentos que tem nomes análogos, né, que inclusive tentavam conciliar o que era irreconciliável, que era marxismo e pensamento andino, né, o Mariátegui, né, assim se fala. O Mariátegui não é um pensador. Eu já fui marxista, maoísta, dos mais ferrenhos. E o Mariátegui, de acordo com o que eu pensava na época, era um reacionário. Mesmo sendo marxista, não. O Mariátegui tem problemas, né, com aquela arrogância do marxista materialista. O Mariátegui tem problemas, é problemático. Né? Eu via problemas em Cuba, porque eu via pouquíssima imagem de Foice e Martelo. Isso quando eu era militante do Partido Comunista Revolucionário. Né, John, né, conhece mais ou menos essa. Nunca foi, mas conhece o pessoal da época, né? O Grilo, a Vanessa, enfim. E eu via problemas em Cuba porque tinha muito símbolo nacional que vem disso que o professor fala. Tem a ver com o que o professor falou, o José Martins. A Revolução Cubana, mesmo com os elementos marxistas, é complexa também. Complexa, porque Fidel Castro foi formado por jesuítas, ele era entusiasta da falange, pouca gente fala. Ou o pessoal da esquerda é muito ignorante, ou sabe, mas dá aquela. Vamos varrer aqui para debaixo da tapete. Ele gostava da falange, que foi perseguida depois por Franco. Franco instrumentalizou, infiltrou a falange. A falange mesmo, que eu vou me permitir elogiar, até figuras que são, né, satanizadas hoje. Então a falange mesmo tem aspectos interessantes. Você tem um carlismo, que é um movimento monarquista que tem na Espanha. Que. Ei, valeu. Tem uma chave Pix. Eu vou. Pode dizer logo aí para de repente quem quiser. Pois é. Eu vou te mostrar aqui. Não tem QR Code, né? Termo aí, hiperpolítica, né? Não se limita a esse troço rasteiro aí, essa briga entre Arthur Lira e Lula. Estão brigando, fingindo que brigam. Aí botaram agora
o Fundeb no novo arcabouço fiscal. Política não é isso não, política é um negócio muito mais profundo. E o professor aqui falou que o Rio Grande essa disposição do mapa vertical, né? Achei interessante, porque a política é o vertical, é lá para. Não é o horizontal no sentido rasteiro do que é o horizonte. Né? Não o horizonte, não estou falando desse horizonte aqui que a gente tem diante desse mirante, né? Mas é olhar para a política enquanto vertical, para o alto. Agora, independente dessa questão do pluralismo, que o livro mostra muito isso, há uma crença muito forte de que há alguma essência nacional suprapartidária, ou deveria existir, que pode lastrear a construção de um país melhor. Se a gente não acreditasse nisso, não estaríamos discutindo isso. Por que eu digo isso? Porque quando se fala, você é o quê? Aí você diz, não, eu sou brasileiro. Aí o pessoal vai dizer, mas você é brasileiro de onde? Aí eu sou nordestino. Você é nordestino de onde? Do Rio Grande do Norte. Você é norte-rio-grandense de onde? Eu sou seridoense. Aí você é do Seridó ocidental ou é oriental? Aí tem isso? Tem. Você é de Quais Novas, mas você é da parte rica da cidade ou é da periferia? Tudo isso é cobrado todos os dias. Qual é a sua religião? Qual é a sua cor? O que você gosta? O que você está fazendo da vida? E há uma cobrança por uma coerência que não deveria existir. Porque, na verdade, por exemplo, você dizer hoje em dia que é cristão, você pode ser testemunho de Jeová, você pode ser mórmon, os mórmons se dizem cristãos, você pode ser kardecista, é cristão também. Será que essas pessoas sentando e conversando vão se entender, vão ter ideias convergentes? É pouco provável. Da mesma maneira, um maoísta junto com um stalinista, junto com um trotskista, foi que houve entre Che Guevara e Fidel Castro, que se desentenderam. Divergência de ideias, isso é natural, isso é sadio, é saudável. Pluralismo é saudável, então a gente precisa valorizar o conhecimento acima de qualquer coisa para poder entender. Inclusive entender do ponto de vista convergente. Entender que da mesma maneira como há N coisas que nos separam, podem existir N outras coisas que nos façam convergir em alguma coisa para pensar essa ideia de Brasil. Porque nós não somos portugueses, não somos africanos, não somos índios, não somos mais pelo menos, não somos negros, não somos latino-americanos falantes de castelhano, então nós somos os outros dos outros, como dizia Lacan, como dizia Sartre. E esses outros ou o povo novo de que falava Darcy Ribeiro. Ou o povo novo, que dizem que o Dom Bosco profetizou lá na Itália, que iria surgir no Planalto Central, uma nova raça e tudo mais. Dizem que Juscelino Kubitschek sonhou com isso, lá em Brasília e tudo mais. Pode ser uma grande balela, mas na verdade, esse acidente histórico que fez com que ele esteja falando aqui numa língua que veio lá do outro lado do oceano e vocês estejam escutando o que eu estou dizendo e entendendo, e a gente esteja falando mais ou menos com um sotaque parecido, isso tem uma razão de ser. Uma razão de ser histórica. Então vamos transformar isso em algo positivo, que é o que a nossa responsabilidade maior é isso. Fazer da nossa vida algo positivo e de preferência deixar um mundo melhor para quem vier depois. Porque infelizmente a vida está uma merda. O mundo que está sendo deixado aí para os nossos ancestrais não é melhor do que o mundo que foi recebido antes, ao contrário do que estão dizendo por aí. Né? Imagina a quantidade de poluentes, mercúrio, por exemplo, na Amazônia, que tem aí para quantas gerações para limpar? A quantidade de plástico que tem no meio do oceano, a quantidade de árvores que terão que ser replantadas para poder equilibrar de novo o clima deste planeta que está completamente avacalhado por conta da destruição do meio ambiente, a falta do respeito às questões da contaminação do solo. O lençol freático do Rio Grande do Norte, que se dizia, vocês podem conversar com os avós de vocês, se dizia que você abriu uma torneira em Natal, você bebia água mineral. Era a mais pura. Ai de quem se ilude com isso hoje em dia, de pensar que nós temos água mineral nas torneiras em Natal. Os índices de nitrato e nitrito são altíssimos. Meu amigo Sérgio Bezerra Pinheiro, que foi presidente da CAERN por 3 vezes,
dizia inclusive que há situações nos quais os números que saem nos papéis são de certa maneira maquiados, porque os índices são tão estratosféricos que se de repente você for colocar o número verdadeiro ali, as pessoas vão simplesmente entrar em pânico e vão parar de consumir a água da Caerne, porque é uma água imprópria para consumo humano. Então nós estamos vivendo num mundo que é impróprio para consumo humano. Infelizmente a realidade é essa. Está ali o nosso livro poeta Mário Ivo, que na época da guerra do Iraque liderou uma campanha de mandar postais para o presidente Bush, cobrando dele: que guerra é essa, Mr. Bush? Vocês sabem, foi uma farsa, em nome das armas de destruição em massa, que é um país que destrói mais o meio ambiente, o mundo, a democracia, do que os Estados Unidos, e os caras fazendo guerra com o Iraque em nome de acabar com armas de destruir em massa. Enquanto isso, ele produziu uma excelente cachaça aqui, que eu aconselho, né? Ou seja, vamos filosofar bebendo cachaça, que é algo nosso, vamos combater pelos nossos valores, que é aquilo que a gente tem de melhor. Douglas, você que veio do escuro com a sua roupa punk, fala um pouquinho também. Eita, mas não tem muito não, calma, eu estou só ouvindo, pode tocar. Ô, John, essa questão da Rainha da Meio-Dia é uma tese, é baseado numa tese, né, do próprio Ariano Suassuna, que está presente no... ele, inclusive, parece que ele teve problemas com essa tese depois, né, que é a onça castanha e a Ilha Brasil, né? O próprio termo Ilha Brasil remonta muito do que já foi dito aqui, né? Essa Ilha Brasil, a própria talvez esse termo até resuma isso que o professor acabou de falar, né? Somos meio ilha, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala um idioma que veio, né, do indo-europeu, claro, combinado aí com elementos do árabe, do ameríndios e africanos, estamos aqui, não somos nem índio mais, não somos, é verdade, isso é fato, não somos negros, nem tampouco europeus. Não somos, na verdade, nada ainda. Estamos a caminho. Então, somos aquilo que Nietzsche chamou de uma corda suspensa entre o macaco e o além do homem. Estamos nesse nível, estamos nessa corda. E isso é interessante ele citar Nietzsche, porque isso é bem dionisíaco, né? Porque é inspirar o termo Rainha da Meio-Dia, como Ariano Suassuna o ressignificou, né? Então, se trata, né, da posse, né, do encontro, se pode dizer, alquímico entre o rei Salomão e a rainha, né, de Sabá. Né? Então, aqui eu vou até pegar aqui o termo que o próprio Ariano Suassuna, né? Ele fala o seguinte, que mais do que a tentativa de penetração dos enigmas do real pelo pensamento, terminou em festa orgiástica e posse sexual, dando origem aos povos castanhos do mundo. Seríamos nós, né? Povos castanhos, povos do sul do mundo, Brasil incluído, América Latina. Então, a rainha de Sabá, que é etíope, representa simbolicamente todas as raças que estão ali em torno do sul do Equador, né, que tem um destino histórico, mais que histórico, talvez, um destino assim, mais, né, um papel assim até cósmico, né, que é cósmico, escatológico, que é enfrentar o que ele chama de besta loura Caliban, que ele identifica com os povos, em particular a Inglaterra, ou a gente poderia falar o imperialismo anglo-americano. Eu acho que Donald Trump e Boris Johnson dão uma boa ideia, né, dessa besta loura, cara. Pronto, exatamente, né? Então, cabe a esses povos situados ao sul do Equador uma missão, né, de protesto e condenação desse pensamento dos povos, não dos povos, mas da besta loura Caliban. O que não significa xenofobia, porque a gente falou aqui sobre Oswald de Andrade, antropofagia. Não tem nada a ver com até porque não podemos ser, até pela configuração aqui, né?
Olha aqui, olhemos aqui uns para os outros, né? Estamos aqui, por exemplo, com um celular provavelmente montado na Coreia, com tecnologia mista chinesa e norte-americana, tomando um vinho espanhol. Né? Algum problema nisso? Nenhum problema. Tanto o telefone quanto o vinho são bons, então vamos consumir o que é bom. Vamos transformar em algo que é bom e, de preferência, ter condições de produzir também um bom vinho aqui no Brasil, no Nordeste, tem vinhos muito bons, no Vale do São Francisco. Tá. No Rio Grande do Norte ainda não tem nenhum vinho que presta. Mas aí cabe ao seu... ainda saiu, ele produziu uma cachaça boa, ele vai... Cachaça... O seu amigo Mário Vivo pode produzir um bom vinho. Com certeza. Vamos tentar ser... Temos a Jurema, o vinho Jurema. Vamos tentar ser o melhor que nós pudermos, não é isso? É. E é engraçado, porque o próprio Arano Suassuna, que é tido como xenófobo, ele explicou que vocês não entenderam, porque ele era um provocador, né? Tanto é que ele tinha amizade com o pessoal do movimento Manguibita, amizade mesmo assim, né? Os caras carro dele. Ele dizia, olha, é porque estão puxando muito, ele usou aquela imagem de uma... Estão puxando muito para um lado, que é o lado europeísta, ocidental, norte-americano. Eu vou puxar, eu vou para o outro extremo para ver se alguém chega e... O meio termo. Fala, meu amigo Renato, mestre Renato, rabequeiro. Vai se apresentar sábado aqui comigo. Vou fazer um sonzinho aí. Vai fazer um som de rabeca e mixado de dub. Depois é um discotecagem. Discotecagem. Original aí. Aqui tá só no bate-papo. Inclusive, Amiga da em S. homenagem à Rabeca, eu gostaria de dizer que talvez muitos de vocês aqui, né, não tenham escutado durante a vida inteira mais de 1 hora de música de Rabeca, nordestina ou brasileira. E, no entanto, talvez já tenha escutado mais de 1 hora de música de Rabeca irlandesa. Porque lá na Irlanda há uma variedade de Rabeca que se toca lá. Fiddle, não sei se você... Aí chega por aqui, as pessoas dizem, que som bacana, instrumento. Veio lá da Irlanda, é bacana, é irlandês, é bacana, né? E o que é nosso aqui as pessoas não conhecem. Né? Uma Rabeca que é um som maravilhoso, é um violino rústico, popular, com uma tonalidade completamente diferente. Em Minas Gerais se toca muito bem também, né? É uma música muito ligada ao movimento armorial também. Então, vale a pena a gente, como eu disse, conhecer aquilo que nós temos de muito bom. Eu me lembro, por exemplo, que antigamente havia um clube, quando ainda não existia internet, chamava-se Music Club. E era um clube, quando o movimento de CDs estava, digamos assim, no auge, a gente fazia uma assinatura, tipo um clube de vinhos, era um clube de CDs. Você recebia um catálogo e mandava buscar CDs que normalmente você não ia encontrar no mercado da sua cidade. E lá eu conheci, por exemplo, uma música como Helena Meirelles. Talvez vocês nunca tenham escutado Helena Meirelles. Viola Pantaneira. Essa mulher que ganhou... a Guitar Hero reconheceu como uma das melhores guitarristas. Reconhecida pela revista Guitar Hero e pela Billboard norte-americana, uma das melhores guitarristas de todos os tempos. A mulher cresceu num prostíbulo. A mãe dela era prostituta, ela aprendeu a tocar escutando. Só de ouvido. Os clientes do prostíbulo só de ouvido. Né? Outra coisa, de repente, Solon Fishbone e Los Cobras, considerados um dos maiores bluseiros do mundo. Aqui brasileiro, vocês procuram Solon Fishbone, quem é esse cara? Vocês procuram nos Estados Unidos, vocês encontram. Dilermando Reis, violonista, vocês procuram na loja, vocês não encontram. Não precisa ir muito longe. Heitor Villa-Lobos, você procura numa loja de música brasileira? Não. Deodato mesmo, Deodato. Deodato. É mais fácil achar lá fora que aqui. Aí vocês chegam numa loja de Londres, que tem 5 andares de música, vocês vão ver lá. Aí você tem alguma coisa de Heitor Villa-Lobos? São esses 100 CDs aqui. Algum problema existe. O vinil existe. prensado lá da melhor Algum qualidade. problema existe se aquilo que a gente tem de bom e do melhor não chega aqui. E lá fora as prateleiras dos caras estão cheias. E é barato. Alguma coisa está errada. Tocado pelos ingleses, né? Que é pior. Pois é. Estou tentando lembrar o nome daquele cidadão baiano que foi resgatado por David Byrne. Tom Zé. Que até os caras estão Tom Zé foi resgatado sendo frentista de posto de gasolina
em Feira de Santana, na Bahia, porque David Byrne, conversando com Caetano Veloso, e disse: vem cá, eu escutei umas músicas de vocês na época da Tropicália, tinha um tal de Tom Zé, que o cara era genial. O que foi que aconteceu com esse cara? Ele sumiu. Pois tem uma grana aí, contrata um detetive, descubra onde é que está esse cara. Contrataram o cidadão, David Byrne levou o cara ficou 2 anos na Inglaterra, lançou 3 discos no mercado, disparou no mercado internacional, voltou por cima da carne seca. Por quê? Porque os ingleses disseram que o cara é bom. Agora, será que a gente precisa disso? De que alguém lá fora leve o que a gente tem de melhor para lá, para mostrar pra gente que a gente aqui deveria ter tratado melhor o cara? Os Mutantes, a mesma coisa. Tá aí, redescoberta da música dos Mutantes, diz que os caras eram geniais. Muitas das coisas que os caras fizeram foram chupadas, samplerizaram, copiaram ao extremo, e agora o pessoal diz: ah, esses caras eram bons. Então vamos valorizar, vamos conhecer o que a gente produz nesse país, não apenas em termos de cultura, mas em termos de política também. Existem políticos sérios nesse país, são poucos, é verdade. Infelizmente a nossa política é cebosa. Infelizmente, a maneira como se constrói esse país, essas negociatas, é suja. Senão a gente não veria um cidadão como esse Robson Faria voltando à política como deputado, depois de deixar um rombo gigantesco nas contas públicas desse estado. A gente não deveria nunca ver ninguém mais da família Rosado, nem da família Maia, nem da família Alves. Ninguém dessas pessoas passar nem perto de nenhum cargo público depois do que essas pessoas fizeram por esse estado. Nem sair para calçada, inclusive. Pois é, infelizmente, mas hoje em dia o cidadão pode ter uma tornozeleira eletrônica e dizer que é honesto, e as pessoas vão acreditar, porque ele tem lábia, né? Utiliza-se de recurso de encantador, de cobras, né? E as pessoas se enganam com isso. Mas eu acho que já falamos demais. É verdade. A galera, o pessoal quer beber, né? Beber direito, faz parte, né? Molhar a palavra. Já daí assim, o David Byrne também é entusiasta do movimento Mangue Beat, né? E os caras, ele tava lá, ele nem acreditava, ele estava lá tocando um pro outro num clube lá em Nova York. Eles olhando assim um pro outro: quem tá aqui? É David Byrne olhando pra gente aqui. É uma figura de visão. Ô, amigo Renato Mestre, quer falar um pouquinho, bicho, sobre a Rabeca, complementar Eu algum... achei interessante, né, puxar um pouquinho também do gancho, essa questão de exportar e tal, a cultura, uma certa pirataria que acontece, né? Mas aos poucos a Rabeca, eu acredito que hoje em dia é o ápice, né? E tá cada vez aumentando. Revalorizando, né? E hoje a Rabeca está aos poucos sendo exportada, né? Assim, já rola alguns grupos que fazem turnê na Europa, né? Acho que um dos pioneiros dessa nova fase é Mestre Ambrosio, né? Sim, aí depois, certeza, foi fundamental mesmo para... Quarteto Olinda, teve vários outros que turnê na Europa. Aquela moça Renata Rosa, ela não é rabequeira, mas ela Agora promove... são organizações também independentes, né? Não tem aquele lance assim, se a gente for esperar pelo governo, porque tipo assim, a gente estava até conversando, todo mês podia ter aquele edital da cultura para rolar como se fosse o Circuito Ribeira, né? Aí rolava de tudo pela cidade, aquela grana destinada para a cultura, coisa que não acontece. Aí a gente poderia facilmente, né? Rio Grande do Norte tem muito pouco, até para o Brasil, se a gente for ver de artistas, né? E muita gente reclama que o Natal fosse a pior, né, para a cultura. Nós que estamos aqui somos uma exceção, né? Eu acho que a pasta da cultura deveria ter um orçamento tão alto quanto... Já imaginei uma pasta que tem um grande orçamento. Ok. Economia. Economia. É porque é estratégico, porque o país, para sobreviver, tem que, se não tiver cultura, pode ser o mais próximo. Se não tiver cultura, só estão atrasando morre. Uma coisa que vai chegar, né? Que é o modelo do que está acontecendo, né? Nos outros países, no primeiro mundo, como dizem. Já tem eles, né, valorizam mais isso, tem como. Mas é isso, a Rabequinha nunca vai morrer não. Ela Morre não. Tá só começando. Inclusive tem estudiosos, eu ouvi dizer, a gente estava conversando lá em casa esses dias, que a Rabeca Chuleira, que a Rabeca que eu tem, sei lá, 2 anos que eu tento tocar e não consigo ainda, que ele fez, né? Ele é luthier. Menos de um ano aí na É. Rabeca, do primeiro